Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Finalmente o Natal chegou aqui no ano de 1858. O Paul Morphy aguardou ansiosamente em Paris a visita de Adolf Andersen, o campeão aí do mundo, o melhor jogador do mundo até então. Vai jogar esse match histórico aqui contra Paul Morphy, que foi morar lá em Paris, que tá brilhando nos torneios europeus, que joga dando peça de vantagem e que traz um xadrez diferente de La Bourdonnais e dos anteriores. É um xadrez posicional. Se um dia perguntarem para você qual é o estilo de Paul Morphy, não, ele não era um jogador tático. Ele era um jogador de extrema compreensão, de extremas bases posicionais. No entanto, Paul Morphy não evitava as táticas, não evitava se entrar no caos das combinações e tudo mais, mas sempre fortemente apoiadas numa base extremamente sólida posicional, né? Esse era Paul Morphy, um gênio muito acima dos jogadores da sua época, mas agora ele será testado contra ele, Adolf Andersen, aqui na nossa saga dos campeões do mundo, de La Bourdonnais a Ding Liren, aí passando por Magnus Carlsen, né? Então vamos lá, Paul Morphy tem as peças brancas e abre aqui a partida com o peão do rei. Aqui o Adolf Andersen responde com C5, um dos pioneiros aí da defesa siciliana, Adolf Andersen. D4 foi jogado diretamente e depois de peão toma cavalo em F3, querendo recuperar o peão com o cavalo. Cavalo C6 foi jogado, cavalo por D4 E6 e aqui cavalo B5, olha que interessante. O Paul Morphy move o cavalo sim, mais uma vez na abertura, mas diferentemente dos românticos que vão fazendo aquilo de uma maneira alucinada, esse é um lance considerado bom, inclusive hoje em dia, tá? É um lance teórico, inclusive hoje em dia, porque visa a casa de D6 aqui já começar a restringir as negras. D6 seguiu na partida, o melhor lance da posição aqui pelo Adolf Andersen, e agora bispo F4, colocando pressão aqui em D6 e desenvolvendo uma peça. E5 foi jogado e com isso o Paul Morphy ficou feliz que criou um peão atrasado, volta o bispo para casa de 3 e aqui o Adolf Andersen, ele segue, hoje em dia, né, modernamente, depois precisou mais de 100 anos aí para a turma evoluir nessa abertura, veio o Steinitz, Capablanca, depois mais para frente Bob Fischer, Petrosian viria a jogar aqui com cavalo F6, depois bispo E7, foram lances que a teoria aí, né, de abertura foi evoluindo, claro que antigamente levava 50, 100 anos para evoluir uma abertura, hoje leva um mês, né, com computadores e tudo mais, mas aqui foi assim que os grandes fundamentos do xadrez foram sendo descobertos, né? De nada adianta a pessoa saber que cavalo F6 ou bispo E7 é melhor se ela não tiver os fundamentos do xadrez, o entendimento posicional, o entendimento estratégico, o entendimento de finais, o entendimento de tudo. Não vai adiantar nada. A pessoa vai saber, o melhor lance aqui é bispo E7. Por quê? Não sei, o computador me contou. Não serve pra nada. Então a partida seguiu aqui com F5, jogada agora pelo Adolf Andersen. Um lance que mostra o velho estilo, né? O Adolf Andersen já com ataque prematuro no centro. E como é que vai ser esse choque de realidade? Esse ataque prematuro, talvez no centro, não desenvolveu peças, frente ao Paul Morphy, que jogava já de uma maneira posicional. Vamos ver. Cavalo de 1 em C3. Aqui o Paul Morphy vai para um lance genial, permitindo o lance F4. E agora o Paul Morphy joga esse lance brilhante aqui, cavalo D5, inacreditável o jeito que vai seguir na partida. Notem que A6 também cairia em complicações com cavalo D5 aqui, sempre esse tema. E aqui depois de A por B5 tá vindo bispo B6 atacando a dama e reforçando aqui em C7. Seria possível também seguir dessa forma a partida, onde as brancas provavelmente ficariam ligeiramente melhores aqui, com uma qualidade a mais, apesar aqui de um peão a menos, mas uma posição com certeza mais promissora aqui para as brancas, né? A partida seguiu com F4 e o Paul Morphy vai para esse lance brilhante, cavalo D5, pressionando agora aqui em C7. Adolf Andersen segue com peão por bispo e agora cavalo de bem C7 com cheque. Rei F7, o Andersen tá fazendo os melhores lances aqui também na partida. Dama em F3, cheque jogado pelo Paul Morphy, cavalo em F6, cobre e bispo C4. Galera, olha só que partidaça, que match histórico.
foi esse match entre esses dois jogadores em 1858. Aqui a grande ameaça é todo tipo de ataque descoberto para cima do rei exposto, né? Então o Polmorph vai jogando aqui com uma peça a menos e vai buscando aí castigar o rei do adversário. A partida seguiu com o cavalo D4, a melhor defesa na posição aqui. O Adolf Andersen agora ataca a dama. A Polmorph segue com o cavalo por F6, esse lance vem com cheque. E a gente tem uma posição de difícil defesa já aqui para as negras. E só tem um lance que é bom aqui, e foi o lance jogado pelo Adolf Andersen, que é o lance D5. Qualquer outro lance aqui, o rei vai tomar uma perseguição aí implacável, né? Então, por exemplo, voltar aqui com o cavalo também não é possível. Tem lances como até cavalo G8 chegando aqui, uma loucura, né? Seguido de cavalo por E6 com ameaças aqui de checkmate, inclusive. Por isso, D5, o melhor lance da posição jogado aqui pelo Adolf Andersen. Bispo por D5, cheque, e agora aqui, momento crítico da partida, o que jogar, né? Aqui a gente fica pensando, será que joga rei E7, será que joga rei G6? Será que toma o bispo que tá dando cheque, já que a dama aqui do Polmorph também tá atacada, né? E a partida seguiu com rei G6, que foi uma escolha aqui que vai trazer problemas pro Adolf Andersen. Mais sólido, talvez rei E7, ainda mais vale dizer que não é fácil encarar esse dama H5, não seria uma defesa fácil aqui para as negras, mas elas teriam esse contra-jogo aí em C2, teria que tentar trocar dama, enfim, com uma boa defesa aqui as negras poderiam lutar aí por uma igualdade, por uma posição aí com chances para os dois lados, onde as brancas teriam uma qualidade a mais, numa posição como essa, na verdade uma torre por bispo e cavalo, né? Torre por bispo e cavalo, as pretas têm chance aqui, tem chances aí pros dois lados, né? E uma outra possibilidade seria essa. Esse é o lance que me veio à cabeça quando eu tava vendo essa partida. Eu falo, vou tomar a dama, vou sacrificar a dama, porque eu tô atacando aqui a dama do Polmorph. E aqui poderia seguir com cavalo de F por D5, cheque. Esse lance aqui viria com cheque. Cavalo por F3 contra cheque. G por F3, E por F2. E bispo C5 também com chances aí para os dois lados. Nesse caso, sim, a gente tem ainda uma complicação, né? Por exemplo, aqui a torre consegue escapar e tudo mais. E a gente tem uma igualdade material. Na verdade, as brancas têm um peão a mais, mas as pretas têm o par de bispos. Poderia seguir dessa forma, talvez um pouquinho melhor para as brancas aí. Eu não sei se nessa posição o par de bispos teria compensação aí pelo peão, né? Mas seria uma outra possibilidade. E aqui o Adolf Andersen segue com rei G6. E o Polmorph agora segue com genialidade. Dama em H5, cheque, sacrificando mais uma peça. F por E3, sacrificando agora a torre. Polmorph faz esse lance para abrir a coluna F. Aqui tá ameaçando fazer roque, roque com cheque, tudo que tem direito. A partida segue aqui com cavalo por C2 cheque, mas depois de rei E2, meus amigos, Adolf Andersen abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Olha que bacana, né? O rei aqui, realmente a questão material é o de menos aqui. Por exemplo, o cavalo por torre. Seria uma possível continuação aqui. Estaria vindo torre F1 com cheque, rei E7, dama por E5 cheque, rei D7, enfim. A perseguição aqui, ela vai acabar no checkmate, né? Aqui já não tem mais o que fazer, opa. E vai levar checkmate aqui em B5, né? Então, o que mais daria para pensar aqui depois desse lance de arremate rei E2 aqui? Será que daria para tomar o cavalo? Dama por C7 aqui? Estaria vindo torre de A em F1 com cheque, seguido de torre F7, tá caindo a dama. Você fala ok, mas as pretas têm bastante material aí, mas na verdade ainda cai o cavalo aqui, né? Então realmente as brancas ficariam numa posição melhor, porque uma dama equivale aí a duas torres, o bispo equivale ao bispo, e a torre é melhor do que esse bispo, e o rei não está seguro, né? Então seria também uma posição melhor para as brancas. Por isso, meus amigos, Adolf Andersen abandonou porque não dá mais. E é para dizer como é que terminou esse match histórico. Foi um score simplesmente de 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas a favor de Polmorph. Um estrago completo. Vale dizer que o Polmorph estava doente quando ele veio jogar esse torneio. O médico falou para ele não jogar, porque ele teve uma febre gastrointestinal, ali teve um problema gastrointestinal, e ele teve que fazer tratamento com sanguessugas, né? Na época usava sanguessuga para fazer tratamento, a pessoa perdia muito sangue, claro. Então é o Polmorph com pouco sangue aqui, com pouco oxigênio contra o Andersen, né?
E mesmo assim foi 11 vitórias e 2 derrotas, 2 empates, né? Mostrando realmente de maneira convincente que o Paul Morphy estava muito à frente dos jogadores de sua época. Parece até alguém de hoje em dia, né? Parece até alguém de hoje em dia. Certamente muito à frente. O próprio Anderson reconheceu isso. E nessa partida que ele perdeu em 17 lances, foi na 9ª rodada. Na 10ª rodada, o Anderson conseguiu a revanche e ganhou em 77 lances. E ele brincou, ele falou, poxa vida, precisou de 17 lances para ele me vencer, eu precisei de 77 para conseguir alguma coisa, mas vambora, vou sobrevivendo, né? Então ele mesmo já foi reconhecendo ali e mais tarde viria a declarar publicamente, e de fato, a grandiosidade e a superioridade de Paul Morphy, que trazia um xadrez até então desconhecido, trazia novas ideias, e certamente Paul Morphy é o precursor do xadrez moderno. Essa é a relevância e a importância desse jogador. No próximo vídeo eu vou falar o que os demais jogadores falam sobre Paul Morphy e como terminou a carreira de Paul Morphy. Tá bom, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!